Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. O Flamengo vence. O Flamengo começa bem o Mundial de Clubes, vencendo o Esperance por 2-0, sendo dono do jogo, e isso traz ao Flamengo alguns efeitos colaterais, alguns efeitos positivos e outros efeitos ali negativos, por se sentir o completo dono do jogo, dominador do jogo, ser completamente dominante, amplamente superior ao adversário, enfim. Vamos falar sobre essa vitória do Flamengo, a desconfiança que nós tínhamos e que nós havíamos falado brevemente na nossa live de ontem após o jogo, foi confirmada. Meu amigo, eu vou compartilhar aqui com vocês, além de vários detalhes táticos, alguns números que comprovam o que a gente havia suspeitado ontem, né? E o número ele fica ainda maior quando a gente... É impressionante. Então, encara aqui com a gente esses números, encara aqui com a gente essa análise. Chega aqui o Flamengo vencendo por 2-0. Agora é pensar no Chelsea, mas pro Chelsea a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Deixo sempre o convite para você acompanhar aqui o nosso canal, deixando seu like, deixando a sua curtida, se inscrevendo aqui no nosso canal. O amigo rubro-negro que ainda não está inscrito no nosso canal, aperta aí, ó, o inscrever-se e seja muito bem-vindo, pois diariamente a gente vai falar sobre o Flamengo. Eu vou começar esse vídeo, eu ia começar mostrando para vocês ali de que forma o Flamengo jogou e tal, eu vou fazer de uma maneira diferente. O que eu estou mostrando para vocês agora é um mapa de posicionamento médio dos jogadores do Flamengo com a bola, onde eles ficaram posicionados, na sua grande maioria das vezes, quando tinham a posse da bola. Então não é nem sem a bola, é com a bola. Isso reflete muito alguns movimentos que o Flamengo fez até quando faz o gol. Então, assim, esse posicionamento é um dos mais importantes para a gente entender de que forma o Flamengo jogou, de que maneira o Flamengo quis enfrentar o Esperance. Então, tá aqui, ó. Tem ali a numeração dos seus jogadores, né, tudo certinho. Esse aqui é o posicionamento médio. E o que esse gráfico mostra é o que acaba sendo comprovado com as imagens que a gente vai trazer também dessa partida. O que o Esperance faz? Cara, vamos marcar num bloco médio-baixo, vamos dar a bola para o Flamengo e a gente tenta sair com um contra-ataque. Essa é nítido, né? Que é o plano inicial do Esperance. E como vocês estão vendo nessa imagem aqui, eles tentam marcar ali no 4-4-2. Qual era a dificuldade do time africano? Quando o Flamengo conseguia abrir o jogo, e aí tem o Varela que trabalha mais à frente, por aquele gráfico inicial vocês viram, né? Onde o Varela ficou posicionado mais à frente, ou até mesmo tem ali o Ayrton Lucas, mais até que o Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo caía um pouquinho mais por dentro para dar passagem pro Ayrton Lucas, eles se confundiam muito ali. Talvez os jogadores que trabalhavam na linha média, com 4 jogadores do Esperance, eles não voltavam o suficiente, deveriam de voltar um pouquinho mais, e ali eles ficavam bem complicados, eles tinham ali uma certa dificuldade para isso, concentravam um pouquinho mais por dentro, mas pelos lados eles tinham uma certa dificuldade para marcação. E o Flamengo, por ter até o Ayrton Lucas, e como eu mostrei, por isso que eu falei para vocês, é muito importante vocês gravarem e lembrarem daquele gráfico inicial. Como o Ayrton Lucas também era liberado pelo lado esquerdo, a configuração de saída de bola do Flamengo, praticamente não é nem de saída, né, de construção, porque a gente já está falando praticamente no meio de campo, porque o Esperance não tentava pegar a bola lá na frente. O Ayrton Lucas já estava projetado para frente e com isso tinha uma configuração dos dois Léos, zagueiros do Flamengo, o Pulgar se aproximava um pouquinho mais deles e tinha o Jorginho. Então esses 4 jogadores foram os jogadores que mais circularam a bola do Flamengo ao longo da partida. E eu vou comprovar isso nesse vídeo para vocês, mostrando um pouquinho mais à frente alguns desses números que são, cara, é impressionante. Então aqui, por exemplo, você vê o Léo Ortiz, o Pulgar entre eles, o Léo Pereira e o Jorginho está um pouco mais à frente. Por mais que o Jorginho jogue na paralela ao Pulgar, mas nesse movimento aqui, o Pulgar descia mais para pegar a bola entre os zagueiros do que o Jorginho. E o Ayrton Lucas, olha onde é que o Ayrton Lucas está. E aí vira uma consequência, cara, aquele efeito dominó, né? Se um tá ali, o outro vai estar no outro lugar, o outro vai estar no outro lugar, e assim vai. O Luiz Araújo não está, então, espetado pelo lado. Ele trabalha pelo lado esquerdo, mas não grudado lá na linha lateral, quando o Flamengo está se armando nesse posicionamento. Olha aqui, isso aqui a imagem está bem legal, então, para vocês verem. Ó. Aqui é o Jorginho, né, com a bola, o Ayrton está bem espetado, olha o Luiz Araújo, está um pouquinho mais ali por dentro, né? A gente chama ali de meio espaço, mas trabalhando pelo lado esquerdo. Já podemos adiantar, porque passa pelo segundo gol do Flamengo. O Luiz Araújo, ele é mais decisivo,
ele é mais incisivo até pelo jogo, jogando pelo lado direito, evidente. Com o movimento de perna trocada, o Luiz Araújo ele é melhor. Então assim, é uma questão ali mais coletiva, né? Vamos botar ele ali, porque o Gerson atua pelo lado direito. Mas pensando só em Luiz Araújo, isso aí é comprovado. Ele atuando pelo lado direito, ele é mais importante, ele é mais decisivo, ele é mais desequilibrante, né? Sem dúvida nenhuma. O Flamengo abre o placar aos 16 minutos, num momento que o Flamengo começa muito bem o jogo, dominando completamente a partida. O Esperance não conseguia sair jogando. Os encaixes do Flamengo individuais, que são das características, né, do Flamengo, estavam todos muito corretos. O time não conseguia sair e o Flamengo dominava o jogo, completamente, dominava o jogo. O Flamengo consegue abrir o placar, né? O Arrascaeta é encontrado e era muito importante, né? O Arrascaeta ser encontrado nesse espaço que o Esperance dá. A gente já havia até comentado sobre isso, né? E aí já tem a ultrapassagem do Varela. O Varela passa pelo lado direito e faz o cruzamento. Dentro da área havia ali o Pedro, o Luiz Araújo e o próprio Arrascaeta, que foi chegando, né? O cruzamento foi bem aberto lá e o Luiz Araújo conseguiu dar um belo passe aí de primeira para o Arrascaeta, que abriu o placar para o Flamengo. 17 minutos. Cara, a partir dali, o Flamengo vai lá, procura aquele freio de mão do carro e subiu o freio de mão. Subiu. Aí ele começa, né, a trocar a bola. Tocar, passa pra cá, passa pra lá. E tem um momento do segundo tempo que ele bota o freio de mão lá no teto. E é algo que o Flamengo tem repetido. O Flamengo, e aí vai dando alguns efeitos colaterais. O Flamengo ele é completamente dono do jogo. Ele domina por completo o jogo. O nível de intensidade cai. E isso já aconteceu em vários jogos nessa temporada. Jogos que o Flamengo acabou vencendo também. O nível de concentração parece, aparentemente, que também cai. Então alguns errinhos começam a surgir. E aquele Flamengo que estava indo bem tecnicamente e tal, ele dá uma queda de rendimento. E ele começa a surfar na onda do eu ganhei esse jogo, eu sou muito superior a esse adversário e esse adversário não vai fazer nada a mim. A gente já viu esse roteiro em algumas oportunidades. O Flamengo, ele tem por isso que contra o Chelsea talvez não vejamos essa faceta do Flamengo. O Flamengo, quando se sente dono do jogo, ele flerta com o risco porque ele não acaba com o jogo. É diferente, né? Ser dono do jogo e acabar com o jogo. Ele se torna dono do jogo pela sua superioridade, pela sua, né? Então começa a haver alguns erros. Erros até de você vê nitidamente que é de concentração. E aí, tecnicamente, cai tudo. Cai tudo. O adversário sente isso. E aí o adversário começa, é o Táchira há um tempo atrás, né? Isso aconteceu em alguns jogos. E aí o Esperance tem um ataque perigoso, muito perigoso. E o Rossi faz uma defesa importante. A intervenção ela foi muito importante. Na segunda etapa, o início do jogo do Flamengo, o Flamengo vai moroso. Isso é perigoso porque o jogo ainda não acabou. O Felipe, ele promove algumas mudanças. É aquela mudança característica que você, torcedor do Flamengo, que acompanha sempre aqui o nosso canal, que já deixou seu like, já se inscreveu, você já sabe. Quando o reloginho bater lá 60 minutos em competições internacionais ou 15 minutos do segundo tempo no nosso, né, em transmissões nacionais, é a hora que o Felipe mexe. Bateu 60 minutos, foi, né? É batata. Vem lá o Plata, vem o Bruno Henrique e a mudança de lado do Luiz Araújo. A partir dali, o Luiz Araújo cai para o lado direito. O Flamengo seguia no mesmo ritmo. Controlador, tocou a bola, mas não tinha aquela aplicação do segundo, do terceiro. O Flamengo não pensou nisso no jogo contra o Esperance. O Flamengo encontra o seu segundo gol na jogada que começa lá pelo lado esquerdo. Com o Ayrton Lucas, ele faz o cruzamento, força demais, sobra para o Varela. O Varela tem ali o Jorginho com passe simples, cara, de primeira, assim, quebrando ali a defesa do Esperance para o Luiz Araújo, que também de uma forma simples faz um bonito chute dando aquele tapa, né? Sabe aquele tapa? Lá na bochecha da rede, fazendo um importante, muito importante, na minha opinião, gol do Flamengo, pois iguala ali com o saldo com o Chelsea, apesar do Flamengo ter futebol que poderia até ultrapassar, mas isso é um outro papo. Falando em papo, o nosso papo de ontem, eu falei com vocês sobre, fiquei impressionado com o número de ações do Léo Pereira, porque passou muito pelos pés do Léo Pereira. O Léo Pereira encontra o Jorginho devolve o Léo Pereira. Até pela forma que o Flamengo jogar, por sentir o dono do jogo, passa muito, atrasa muito a bola, recua bastante, tenta atrair ao máximo o adversário. Léo Pereira encontra o Léo Ortiz.
Léo Ortiz devolve para o Léo Pereira. Léo Pereira toca para o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas devolve para o Léo Pereira. Isso aconteceu ao longo da partida. Com isso, meus amigos, ó, para vocês terem ideia, tá? Só o Léo Pereira teve 129 ações com a bola. Só o Léo Pereira. Ele deu 118 passes. Olha o número desse cara. E aí ele acertou 113. Mas não estamos nem dizendo sobre a efetividade. A participação mesmo. São 129. Em grau de comparação, o Léo Ortiz teve 85. Seguindo, o Eric Pulgar, que também tem muita participação, 114 ações com a bola. E o Jorginho, que não jogou o jogo por inteiro, né? Ele acabou saindo, faltando ali cerca mais ou menos de uns 20 minutos, né? 18 minutos. Ele teve 104. Olha como esses quatro... Se você somar aqui brevemente esses quatro, dá cerca de mais ou menos de 400 ações do Flamengo foram com esses quatro jogadores, porque a bola circula e passa muito por eles. E o mapa apenas do Jorginho mostrou ali que ia ser trabalhar pelo lado esquerdo, né? O Pulgar trabalha pelo lado direito, o Jorginho trabalha pelo lado esquerdo, embora o Pulgar desça um pouquinho mais para o centro para pegar a bola ali dos zagueiros do Flamengo. Eu gostei muito da estreia ali do Jorginho e aquilo que a gente havia falado várias vezes, pela forma do Flamengo jogar, é muito fácil você pegar o Jorginho e encaixar para nesse estilo. Eu usei exatamente essas palavras, eu vou repetir. O Jorginho não precisa ser um outro jogador para se ambientar a esse jogo do Flamengo e o Flamengo não precisa se transformar coletivamente para se adaptar ao Jorginho. Ali não precisa. Ali acaba conversando bem, dialogando bem ali com o outro. Vitória importante para o Flamengo, 2-0 pro agora. Talvez lá para frente a gente possa ter sentido uma falta de um Flamengo ter acelerado mais, buscar, ter mais ambição para essa partida. Mas esse é um papo para depois. Próximo jogo agora é contra o Chelsea. É um jogo mais difícil. Talvez o Flamengo não vá se sentir dono do jogo. E talvez isso seja bom até para o Flamengo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto, a gente vai se vendo. Valeu!